Tiago capítulo 5, abram suas Bíblias comigo, podem ficar sentados todos, vamos meditar em 3 ou 4 versículos, se o tempo permitir. Tiago capítulo 5, logo após Hebreus, está lá a carta de Tiago. Tiago capítulo 5. Todos encontraram? Tiago capítulo 5 e o verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e a de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Verso 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Está entre vocês alguém doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e unjam com óleo o nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhe será perdoado. Tiago é tão claro quando escreve, que eu poderia terminar a mensagem agora, e todos já entenderam o que ele quis dizer. Esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus, irmão mais novo, é claro, filho de Maria e José. Ele aparece em Atos capítulo 15, no primeiro grande concílio, né, mas por volta do ano 50, o concílio de Jerusalém. E ele é o último a falar nesse concílio, que nós entendemos então que Tiago era o líder da igreja de Jerusalém nesse período. Em Gálatas 2 também Paulo fala dele, que ele diz que 15 anos depois ele volta para Jerusalém, esteve com Cefas, que é Pedro, e Tiago, irmão do Senhor. E é sobre esse Tiago que estamos falando aqui. Quando Tiago escreve essa epístola, quando escreve essa carta, Tiago tinha a intenção de fortalecer os irmãos da igreja, que começavam a passar por provações, por tribulações. As perseguições da igreja começaram aqui. Ainda é muito cedo a perseguição do Império Romano, mas já era perseguição dos judeus, que tentava impedir o avanço do cristianismo. Os irmãos talvez não possam imaginar, mas o cristianismo começou como uma seita vinda do judaísmo, como um pequeno movimento dentro do judaísmo, e eles foram tratados assim, até que um dia no século V, o cristianismo já era metade do Império Romano, e aí não teve outra forma senão cessar as perseguições e declarar o cristianismo como religião. Isso em 425, em 445, o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Mas aqui é o começo da história ainda, e começavam essas perseguições. E aí Tiago tem a intenção de animar os irmãos, de fortalecê-los na fé. E aí Tiago no capítulo 1, já ele diz uma frase que eu entendo, mas eu confesso para os irmãos, que eu ainda não cheguei lá. Tiago fala que aquele que passa por tribulação tem que ficar feliz. Eu confesso para os irmãos, quando eu estou com tribulação eu não fico feliz. Mas Tiago fala que quando eu passar por tribulação eu tenho que ficar feliz, porque a provação aperfeiçoa a minha fé. Eu tenho que concordar com Tiago, que é na hora da tribulação que eu mostro para Deus qual que é a minha fé, eu mostro de que eu sou feito, no momento de tribulação, no momento de dificuldade. E aí Tiago tem a intenção de fortalecer a nossa fé, de nos dar ânimo para suportar a tribulação. E aí Tiago fala de diversos outros assuntos, fala do nosso juízo de valores, muitas vezes está errado na igreja. Tiago fala que o cristianismo não é ouvir sermões, não é cantar louvores, mas fala que a verdadeira religião, Tiago 1:27, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não deixar se contaminar com o mundo. Tiago não está criticando a igreja, mas está dizendo que o meu cristianismo eu vivo lá na rua, eu vivo lá fora. E ele fala de uma série de assuntos, todos muito importantes. Sugiro que os irmãos até o fim da semana, já que ninguém vê novela mesmo, lê o livro de Tiago, um capítulo por dia. Sua vida será outra após ter lido todo o livro de Tiago essa semana. E aqui
no capítulo 5, para finalizar a carta, ele lembra os irmãos, no versículo 7, nós acabamos de ler: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Tiago quer fortalecer a igreja, ele vai dizer: vamos resistir à provação com fé, Deus está conosco nela, Deus vai nos fazer passar por essa tribulação e vamos vencer. Mas no fim da carta ele diz assim: mas vamos permanecer pacientes até a vinda do Senhor. Tiago talvez queira nos dizer o seguinte: o objetivo de vir à igreja não é fazer uma oração e a tribulação passar, não é eu vir doente, ter um encontro com Deus, ser curado, não é só isso, mas é permanecer firme na fé, para naquele dia encontrar com o Senhor nas nuvens, não é? Continuar firme, porque Ele vem. E talvez um tema muito esquecido em outras igrejas, mas aqui em Campinas sempre falamos sobre isso, que em breve Cristo vai voltar, e tudo isso aqui vai ficar no passado, temos um futuro com Ele. E aí Tiago lembra e diz: vamos ficar firmes e pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, Tiago está dizendo o seguinte: a tribulação vai passar, vamos permanecer firme, mas se ela não passar, em breve Cristo vem. E mesmo assim vale a pena andar com Cristo, porque mesmo se a tribulação não passar, nós vamos morar no céu com Jesus. E aí ele nos dá um exemplo, faz uma metáfora. Do mesmo jeito que o semeador planta a semente, e quem é agricultor sabe, né? Tem a data certa de plantar, porque depois vem a chuva, e se plantar na hora errada, não vai colher esse ano. E aí ele diz, ele planta a semente, espera a chuva, e espera a hora certa de colher. Salmo 126, no finalzinho do Salmo, diz o seguinte: aquele que leva sua preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria. Aí eu me lembro de quantas vezes, acho que aconteceu comigo, aconteceu com os irmãos também. Você veio à igreja, porque não tinha mais para onde ir, né? Você veio para cá, estava com tanto problema, que não dava conta de orar, e aí você chorou. O seu joelho é a testemunha. E aí o Salmo 126 me diz: aquele que leva sua preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria. Quantas vezes você plantou a sua semente aqui com choro, com sofrimento? E aí o salmista nos lembra de que esse choro não foi em vão, de que essa lágrima derramada não vai ficar em vão. Deus vai te fazer alegre na hora certa. E aí Tiago diz que do mesmo jeito que o lavrador espera a hora certa de colher a semente, vamos esperar também alegremente no Senhor, que na hora certa da colheita nós vamos colher também, em nome de Jesus, não é? Nenhuma oração levada a Deus fica de graça, é em vão. Nenhum louvor que você entrega para Deus vai ficar por isso mesmo. Deus vai te restituir em tudo. Versículo 8: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Engraçado que Tiago não tenta trazer aqui uma mensagem de autoajuda, né? Tiago não fala algo assim: irmão, olha para o seu valor, veja o quanto você é bonito, inteligente, responsável, se fortaleça nisso. Mas Tiago diz que eu devo fortalecer a minha fé, confiando na vinda do Senhor. Temos que confiar a nossa fé naquele que disse que vem, e Ele vem. Um conceito muito falado no seminário, que é a inerrância e a infalibilidade das Escrituras. Tem que fazer um curso para falar essa palavra, não assusta não, irmãos. É inerrância e infalibilidade, ou seja, a palavra de Deus não erra, a palavra de Deus não falha, e eu creio plenamente nisso, de que tudo o que está escrito vai acontecer, né? A infalibilidade das Escrituras, e Tiago é um dos que nos lembra disso. Vamos fortalecer os nossos corações, não na fé, não porque eu acho que eu tenho algum valor para esse mundo, mas vamos fortalecer o nosso coração, confiando na vinda de Jesus, confiando que Ele vai voltar, confiando que eu serei salvo naquele dia, que Ele morreu na cruz por mim. Romanos capítulo 5, versículo 8: porque Deus prova o seu grande amor para conosco, pois quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O certificado, a garantia
de que Deus ama você é o fato de Ele ter morrido na cruz por você. Não é prosperidade, não é saúde, mas é a salvação que Ele já te deu. Então, talvez em algum momento nós questionamos a Deus: Deus, o Senhor gosta mesmo de mim? Tive que mudar para uma casa menor, está chovendo, está com goteira, está ventando, o teto vai e vem, eu não sei se o teto vai nessa chuva. Será que o Senhor me ama mesmo? E a resposta de Deus na Bíblia é: eu morri na cruz por você. Você está salvo. Deus prova, Deus dá uma prova, uma comprovação do amor dele pela igreja, quando ele veio a esse mundo e morreu na cruz por nós. As cartas do tempo do Império Romano costumavam terminar pedindo, saudava as pessoas, e eu pedia que os deuses trouxessem saúde, que os deuses trouxessem boa colheita. Esse é um padrão de cartas da época que nós estudamos. Não são cristãs, é claro, são da época do Império Romano, do final do primeiro século da era cristã. Só que Tiago tem um modo muito particular de terminar a carta. Eu acho muito mais eficaz reclamar a qualquer Deus. Olha o versículo 13, nós lemos hoje aqui: entre vós está alguém sofrendo? Que ele ore. Alguém que está feliz? Que cante louvores. Tiago é extremamente preocupado com a vida prática dos irmãos. Quem tiver a curiosidade de ler o livro de Tiago essa semana vai perceber isso. Ele é prático. Ele é prático. Tiago tem um capítulo 2, ele diz assim: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque assim vocês enganam a vocês mesmos. Tiago entende que não adianta vir à igreja, ouvir a mensagem, voltar para casa e nada mudou. E uma ação prática que ele nos propõe é a oração. Está alguém sofrendo? Que ele ore. No começo da carta, Tiago diz que eu devo ficar feliz na provação, porque ela aperfeiçoa a minha fé. Lá no final ele diz: está passando por provação? Então ora. A solução do cristão é a oração. E Tiago diz isso num contexto de perseguição. Tiago não diz assim: vamos juntar a igreja, fazer uma milícia e dominar o Império Romano. Ele diz: vamos orar. Se estamos passando por momentos difíceis, se o dia está difícil, se a semana está ruim, a solução é orar. Vocês, irmãos, puderam perceber no texto que Tiago não diz que a pessoa que está sofrendo deve vir aqui e pedir oração para o pastor. Olha atentamente para o versículo: está alguém sofrendo? Que ele ore. Que a pessoa que está sofrendo ore por ela mesma. O amor que Deus teve na cruz por mim, por qualquer um dos pastores aqui em cima, por vocês, é o mesmo. A sua oração hoje vai chegar ao trono de Deus do mesmo modo que vai chegar a minha, vai chegar aos outros irmãos. E aí Tiago diz: está doente, está sofrendo, irmão? Ora. O objetivo da carta é animar os irmãos que estão sofrendo. E a solução que Tiago dá é: então ora. Tem um personagem da história da igreja que eu gosto muito, ele é do século 17, é o Jonathan Edwards. Tem um momento em que um dia que ele diz assim: ore até que você ore, portanto ore até que você tenha orado. Ele parafraseia Paulo, né, que diz: orai sem cessar. Ore até que você tenha orado. A tradição da igreja, uma história posterior à Bíblia, do Flávio Josefo, Papias, que é um dos primeiros discípulos dos apóstolos que lidera a igreja, ele diz que Tiago, irmão de Jesus, orava tanto que o joelho dele parecia o joelho de um camelo. Aí eu olho para o meu joelho lisinho e eu penso assim: eu preciso orar mais. A casca está fina, né? A casca está fina. E a solução dele é: ore. Aí o versículo continua, o versículo 13: há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Não tem momento mais difícil de orar, quando tudo está muito ruim ou quando está muito bom. Os irmãos sabem como é. Naquele momento extremo de sofrimento, nós não temos forças para orar. E aí Tiago diz: então ore. Tudo deu certo, estou bem demais, aquela vontade de comemorar. E aí Tiago diz: continue orando, mas já que você não está sofrendo, faça uma oração de louvor a Deus. Então cante um louvor para Ele.
É como se Tiago dissesse assim: seja em tribulação, seja em bonança, seja num bom momento, ore. Para de orar para nada. Mantenha o seu pensamento entronizado com Deus dia e noite. Está feliz, irmãos? Canta um louvor a Ele. Está feliz? Faça uma oração em louvor a Deus. Diga: obrigado, Deus. Até porque nós sabemos que a tribulação vai e vem, né? Se hoje não tem tribulação, todo mundo já sabe, essa semana está boa demais. A gente já espera, né? Porque os altos e baixos da vida acontecem. Ou Jesus não disse: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Verso 14: entre vocês há alguém que está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. Para ficar bem claro aqui, pode chamar os presbíteros. Acho que o presbítero que nós temos hoje tem uma posição diferente do presbítero aqui no Novo Testamento, que na igreja primitiva eu tinha diácono, presbítero e bispo. Tinha essas três funções, né? O diácono tinha uma função prática na igreja, o presbítero é aquele que ensinava, que pregava. Até Paulo diz: o presbítero que trabalha bem é digno de salário dobrado, né? Se eu quiser dobrar meu salário, pastor Willis, está dizendo aqui, é bíblico, né? Irmãos, então eu tenho o presbítero. Então, para poder ficar bem claro, o presbítero aqui entenda como oficial da igreja, uma pessoa que tem autoridade para ensinar na igreja. Dizer: chama esse presbítero e que ele unja com óleo em nome do Senhor Jesus. Não, temos duas possibilidades. Por que Tiago usou o óleo aqui? Que o óleo era medicinal na época dele, para tratar ferida de pele. Talvez Tiago quisesse dizer que o óleo da medicina comum tinha um grau de atuação, mas se eu aplicar esse mesmo óleo em nome do Senhor Jesus, o milagre é diferente. Ou talvez Tiago tivesse apenas usando o óleo como um símbolo da presença de Deus, para que a oração pudesse ser ouvida, né, sentido pelo ouvido, não tem sentido pelo toque do óleo que fica ungido lá. São duas possibilidades aqui para entender esse texto, mas uma a outra não muda uma coisa: em nome do Senhor Jesus. Eu não oro em meu próprio nome, eu não reivindico de Deus que eu sou crente aqui, então Deus é obrigado a me abençoar. Deus não é obrigado a nada. Mas quando eu oro, eu digo: eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome daquele que me amou lá na cruz. Eu oro em nome daquele que eu não mereço, mas Ele me amou, e graças a Deus por isso, né? Eu sou incapaz de alcançar a salvação pelo meu próprio mérito, mas graças a Deus, todos nós aqui somos salvos pelo mérito de Cristo na cruz, né? Pelo mérito dEle. E aí Tiago diz assim, no versículo anterior ele diz: tem alguém sofrendo? Que ele ore. Se tem alguém doente, chame o presbítero que vá lá orar por ele. Tiago quer dizer de uma pessoa que não dá conta de orar por si mesma. Então, se essa pessoa não consegue orar por ela mesma, então esse presbítero vai orar, esse oficial da igreja vai orar. E aí alguém pode pensar assim: mas eu vou orar com óleo, vou orar com o presbítero, então o óleo tem poder para curar? E tem igreja até que vende o óleo, né? O milagreiro. Então o presbítero, quando o presbítero ora, Deus ouve mais do que quando a pessoa que não é presbítero ora. Alguém pode pensar isso lendo só esse versículo. Tiago já começa que ele diz: em nome do Senhor Jesus. Mas para deixar claro que nem o óleo, nem o presbítero tem poder, vamos ler o próximo versículo. Verso 15: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ele será perdoado. A oração que faz a diferença, a oração que é capaz de transformar as nossas vidas, é a oração feita com fé no Senhor Jesus. Essa oração é que vai levantar o doente. É essa oração que vai fazer o momento de tribulação passar. É essa oração que fortalecerá os nossos corações. É a oração que nós fazemos com fé em nome do Senhor Jesus. Tiago, para tirar qualquer dúvida de que o óleo tem poder para curar,
de que o pastor tem poder para curar. Aí ele diz: vocês vão ungir com óleo, vai chamar o oficial da igreja e vai orar, mas quem vai levantar é o Senhor nosso Deus. É a oração levada a Deus com fé. Essa vai chamar a atenção de Deus, e é por essa oração que Deus vai nos ouvir e vai restaurar em nome de Jesus. Tiago não dá opção para a gente. Tiago não dá opção. Se eu estou sofrendo tribulação, eu devo orar. Se eu estou feliz, eu preciso orar. Se eu estou doente, eu preciso orar também. Tiago não dá espaço. A nossa vida deve ser de constante oração. A vida do homem e da mulher de Deus tem que ser de orar o tempo todo, de orar sem cessar, de orar confiando em Deus, de que Ele vai nos abençoar, orar confiando de que é Ele quem nos dá todas as coisas. Os irmãos creem na palavra de Deus? Os irmãos creem em Tiago? É bom ouvir louvores, é bom ouvir um bom sermão, né? Mas é melhor ainda quando eu aprendo que o meu caminho para alcançar o coração de Deus é a oração, de que a arma que Deus me deu é a oração. Mateus 28, Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu fico pensando, Jesus era o próprio Deus, estava na terra com toda a autoridade nas mãos, e Jesus orava. Bom, se Jesus orava, o que sobra para você e para mim? Se não orar ainda mais, se não orar o tempo todo e colocar o nosso coração na presença de Deus, através da oração. Mas vamos praticar isso então, vamos de pé, orar. Eu não sei orar, sabe? Peça a Deus que te ensine a alcançar o coração dele. Peça a Deus que te ensine como é que você deve orar. Paulo diz em Romanos que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com uma oração que não pode ser expressa por palavras. O Espírito Santo sabe, e Ele vai orar por você. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor estende as mãos sobre nós e nos protege deste mundo. E seja em momento de tribulação, de angústia, de doença, ou em momento de alegria, o Senhor nos dá forças e nos ensina a orar e dedicar a nossa vida ao Senhor e nos colocar na sua presença, submissos à sua vontade. Oh Deus, nos ajude a caminhar na presença do Senhor, a nunca se desviar, a não abandonar a fé que o Senhor nos deu, a nos dar força para orar todos os dias e colocar o nosso coração na sua presença. Deus nos ensina. Aleluia. Continue orando pelas pessoas. Foi dito aqui que o lavrador semeia, aguarda a chuva, aguarda a colheita, né? E nós queremos lançar a rede aí para colher almas para Jesus. Deus falou muito nesta noite através dos cânticos, das palavras, da mensagem. E eu quero convidar aqui à frente você que ainda não teve um encontro com Deus.